Glória a Yahvé. Pô, faz isso não, cara. Faz isso não, que dói o coração. O professor passou rapidamente aí sobre como foi o surgimento de Yahvé, bigrama, trigrama, tetragrama. Aí vira nome de presidiário no Egito, e depois vira um identificador do chasso. Olha, Yahvé, esquece esse negócio de tetragrama. Esquece. E tétrade era a coisa mais comum no Oriente Próximo, da Mesopotâmia. Tétrades divinas tem. E esse Yahvé aí, depois mesmo, é pai, filho, filha e filho. É uma família. É designação, identificador familiar. Tem nada de nome de Deus, depois que inventaram isso aí. Isso aí inventaram lá pós-exílico também. Vê essa invenção aí baseada em Ahura Mazda. Ctrl-C, Ctrl-V de Ahura Mazda. Porque ainda tem isso, né? Yahvé, ele é um Frankenstein. Ele tem características... Yahvé é um Frankenstein. Desculpa aí. Não dá. Ele rouba El, ele rouba Baal, ele rouba Oron, ele rouba todo mundo. Por último, por causa do império, dos imperadores da dinastia Aquemênida, dali depois de Ciro, por último, ele rouba Marduk, ele rouba as atribuições de Marduk, né? Tem salmos claramente, são descrições de Marduk, e aí, por último, Yahvé rouba Ahura Mazda. As descrições de Isaías, de Deus, de Yahvé, é Ahura Mazda. Inclusive, o próprio Carlos Vailate, uma vez, ele fez uma publicação no Instagram comparando um versículo de Isaías com um versículo do Yasnã, que é aquele Isaías 45:7, se eu não me engano, que fala Deus criando o mal, a calamidade. Aquilo já era conhecido na Pérsia, de Ahura Mazda. Então, Yahvé, esse Deus, Yahvé, ele é um Frankenstein, ele é um pedacinho de cada coisa, que aí vira essa loucura, entendeu? Assim como Deus, né, professor Carlos, tomando nas mãos de Ciro, os judeus constroem a mesma narrativa. Exatamente. Aliás, eu ainda não me aprofundei na história de Ciro, na história geral. Né? Eu só olhei a história de Ciro na questão vinculada às questões bíblicas. Mas eu já li, eu sei, porque eu li, ninguém me contou, todo mundo queria ficar bem com Ciro. Então, no Egito, ele era a encarnação de Horus. Já falei isso aqui 10.000 vezes. Isso é achado, é comprovado. Escreveram lá que ele é... Não, é Ciro, encarnação de Horus. Na Babilônia, é o pastor de Marduk. Todos os povos ali deram um jeito de falar que o Deus deles profetizou de Ciro. E com os judaítas não foi diferente. Eu só acho que os judaítas exageraram da medida, né? Mas a verdade, professor, que o Deutero Isaías, que é um livro que eu gosto muito de ler, que mostra isso, eles têm um propósito. Eles precisam, de fato, colocar em plano um projeto de poder e de dominação, que é justamente construir um templo magnífico, entende? Para que isso desse certo e de fato se consolidasse, eles precisavam atender aquilo que Ciro estava impondo. Quem são esses camaradas? Aí sim, os vejo como figuras históricas pelo aspecto da narrativa. Ex-Anemias e Zorobabel. Eles voltam para Judá. Qual é a primeira coisa que eles encontram lá? Tanto os povos da terra, mas os povos da terra, o povo da terra, que está influenciado ainda com o culto pagão, cananeu. E aí tem um problema. Como que eu vou expulsar esse povo daqui que acredita em Marduk, Baal e El? Se agora Ciro é o rei de toda a terra, se é Ciro quem nos está dando. Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos criar um rei, vamos criar uma Mashiach, vamos pegar um rei pagão e isso contraria a Torá. Porque tá lá. E outra coisa, o decreto de Ciro II está aí para quem quiser ler. Quem quiser ler, até a questão lá de Esdras e Neemias, copeiro do rei, que fica lá triste, e o rei olha para ele, libera. Aquilo ali é uma mitologia também. É um mito fundante do retorno. Criei aqui agora, cunhei o termo. Porque no decreto, ele autoriza todos os povos a voltar para sua terra. Ele não autoriza só os judeus. Ele reconstrói todos os templos. Isso está no decreto dele.
que ele está escrevendo ali, que ele está deixando todos voltarem para as suas terras pátrias. Isso está no decreto, não é invenção da minha cabeça. Pode ler lá o decreto do Ciro II, está lá. Ele deixa todo mundo voltar. Ele escreve lá no cilindro que ele é que é o responsável por financiar a reconstrução dos templos. É ele. Então, não tem aquilo ali também de que, voltou. Não. E outra coisa importante, no próprio templo de Salomão, o que o professor está falando aqui é verdade. Uma verdade ele falou aqui. Quando você lê a descrição de alguns ornamentos que dizem respeito ao templo de Salomão, algumas descrições ali são de arquitetura de templo persa. Tem nada a ver com o fenício. E aí, o professor, só te cortando, sim, o Thomas Home e o Mauro Liverani, eles falam isso que você acabou de falar. Olha aí. Então não existiu o templo de Salomão, não existiu. O professor, ele é extremamente técnico, fala de uma maneira muito precisa, e é um fato. O que o professor está dizendo aqui é um fato. É tudo narrativa para justificar o injustificável posteriormente, né? Vamos avançar. A gente tem que ler, mestre, o seguinte, veja, existem metodologias e formas de abordagens, ok? Eu respeito o cara que acredita que cobra falou, machado flutuou, eu acredito. O cara que está aí na internet dizendo que teve um cruzeiro numa arca, e inclusive dentro da arca de um dinossauro, cara, eu respeito. T-Rex vegano, vegetariano. Eu respeito a opinião do cara. Por quê? Porque ele precisa nutrir essa fantasia teológica, sabe, esse fascínio. Agora, presta atenção. Mas o cara acho que é PhD em Química, ele poderia estar falando isso, um PhD? Aí a gente vai entrar para aquele contexto do lugar de fala, ou de outras coisas. Mas quando falamos de Antigo Testamento, uma coisa que não se... Aí, o professor, veja, qualquer especialista, não importa com ou sem diploma, que quer entender o Antigo Testamento, de fato, para compreender as razões do morticínio, as razões das guerras, porque tem um Deus que vai dizer, olha, você vai entrar lá e vai matar todos, inclusive, não poupe a vida de crianças e nem de recém-nascidos. Então você tem a conclusão de que os textos, eles são resultados de enfrentamentos vividos pelas comunidades numa situação de dominação, de opressão, de violência, e isso é uma característica peculiar, tanto do Israel do Norte, quanto do Israel do Sul. Qual é o problema? É que quando o Israel do Sul, Judá, vamos dizer assim, percebe que esse povo propriamente decide ser autônomo, independente, e essas comunidades migram para outras regiões, a economia entra em crise. Por quê? Não tem mais quem vai sustentar. Então começa-se a querer criar uma estrutura política onde privilegiam alguns como levitas. Aí, para justificar isso, sabe o que eles vão dizer? Não, é porque não teve terra para levitas. É que os levitas não tiveram possessões, então eles terão que viver do suor do trabalho de quem vai estar lá ralando no campo para poder defender o pão. Os sacerdotes. Você vai perceber que a aristocracia judaíta começa a criar prescrições que vão excluir alguns e defender outros. Inclusive casos até de anatomia, casos de fisiologia, dizendo que o cara que tem a jamanta, professor, que foi abençoado, né, o Javé com a jamanta, o cara não pode ser sacerdote, porque isso é uma deficiência. Entende? Olha só. Então, você tem que ler o texto bíblico dentro de um contexto histórico, social, saber separar uma saga, uma lenda, uma narrativa mitopoética, poético-teológica, porque existe uma cosmogonia como mito de fundação, o que esse mito quer explicar, por que o Javé é Deus da aliança? Bem, peraí, ele é Deus da aliança? Nunca foi, ele se tornou, até isso, eles tiveram que copiar, imitar de quem? Dos babilônicos.
Isso aí. Os cananeus, porque os cananeus tinham o El-Brit e os babilônicos tinham o Baal-Brit. Então eles falaram, peraí, todo Deus tinha que fazer uma aliança. Se esse Deus não pode fazer uma aliança, você tem, só para você ter uma ideia, professor, o texto bíblico mostra que ele surge, tem gente achando, o professor, que a Torá, o Antigo Testamento, Tanar, Torá, Nevim, Ketuvim, foi escrito assim. Eu e o professor Carlos sentamos, olhamos, falamos assim, vamos escrever isso aqui, tá? E depois a gente vai juntar isso numa era que não tinha papel, não tinha imprensa, não tinha nada disso. Era linho ou papiro. Você tinha que ter dinheiro para comprar. Produzir 10 dias no máximo para uma planta ser esfoliada e feita, para virar uma folha, um tecido para você escrever. As pessoas estão achando que o Antigo Testamento surgiu assim. Entende? Não, nós vamos sentar, vamos aqui. Não. As narrativas, elas são inseridas no meio do povo a partir de um processo dialógico. Por que o professor está falando que foi a partir de um processo dialógico? Porque 90% da classe que compõe o povo do Israel antigo era de pessoas analfabetas, eram de pessoas que não sabiam ler nem escrever. Eram mínimos aqueles que conseguiram, justamente por quê? Por fazerem parte de uma estrutura de poder daqueles que dominavam, como os egípcios, os babilônicos, os persas. Eles foram e aprenderam a escrever, aprenderam a ler, eles passaram a dominar. Então, peraí, do que me adianta escrever alguma coisa se o povo não sabe ler, professor Carlos? Do que adianta? Então, como que eles projetavam as narrativas? Através da oralidade. Eles iam falando no meio do povo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever